força, de 11 horas, 11h10, a gente já está chegando com a palavra de Deus. A paz do Senhor para todos que estão vindo aí pelas redes sociais, os que já estão com a gente pelo Instagram, aqui, Missionária Milka Tavares Oficial. Depois essa mesma mensagem já vai estar no perfil da Rádio Tamandaré e também pelo aplicativo da Rádio Tamandaré. Você acompanha a gente aí para a glória de Deus. Hoje o Senhor nos leva a uma passagem que está escrito em João, capítulo 17, versículo 4. João, capítulo 17, versículo 4. Vamos fazer o seguinte, vamos ler até o 8. João, capítulo 17, versículo 4 até o 8. Vamos ler assim. Você que está em casa aí já pode acompanhar, pode estar recebendo algo de Deus, porque de nós nada temos, nada podemos, se não for a misericórdia de Deus em nossas vidas. E a revelação, o caminho, a obra tem que vir do Senhor Jesus. João capítulo 17, versículo 4, diz assim: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes. E eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Vamos mais à frente, o 9, o 10 e o 11 que diz: É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, não para que tenham gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei a este mundo. A palavra de Deus que eu acabo de ler nesta hora está em João, capítulo 17, versículos do 4 ao 8 era o que eu ia ler, mas eu li do 4 ao 18, tá? Li do 4 ao 18 para trazer aquilo que o bom Deus tem para as nossas vidas. Então, que o Senhor possa aplicar aí no teu coração esta palavra. Essa mensagem, essa leitura que fizemos faz parte de uma oração sacerdotal de Jesus, onde ele relata ao Pai a conclusão da sua obra tremenda na terra, né? Intercede pelos seus discípulos, pedindo proteção contra o mal e a santificação na verdade. Jesus afirma que eles não pertencem ao mundo, embora vivam nele.
e os envia para continuar a missão. Os principais pontos que a gente leu nessa passagem é quando Jesus declara ter glorificado ao Pai na terra ao terminar a obra confiada a Ele, pedindo agora retorno à sua glória, que possuía antes da fundação do mundo, não é? Ali ele faz aquela intercessão, no capítulo 17, versículos 6 ao 11, Jesus destaca aos discípulos que guardaram a palavra, aceitaram que ele veio do Pai e pertence ao Pai, pedindo proteção por aqueles em seu nome para que sejam unidos, não é? E a proteção e não retirada do mundo, como está em 12 a 16. Jesus ora que o Pai os guarde do maligno, não para que tire desse mundo, mas que o mantenham seguros. Ele enfatiza que eles são do mundo, assim como ele é. Assim, eles não são do mundo, assim como ele, o próprio Jesus, não é. Não é? Porque nós somos santificados pela verdade, como diz a palavra. Jesus pede que o Pai santifique na verdade. A palavra de Deus é enviada ao mundo, assim como o Pai o enviou. Não é? Em oração, Jesus ele demonstra o amor, o desejo da unidade entre os cristãos, a necessidade dos cristãos viverem ali no mundo sem adotar os valores pecaminosos que o mundo atrai ou traz, para que você saia da vontade de Deus, não é? O Senhor está colocando aqui a comunhão profunda que ele tem com seu Pai, destacando a importância de viver na verdade, uma vida de relacionamento íntimo com Deus, uma vida de separação. E é bem verdade que aquele que não quer esse compromisso, não quer dar esse testemunho de Deus em suas vidas, não será capaz de abençoar suas famílias. Não serão capazes de abençoar sua posteridade, porque eles não estão agradando a Deus. E o seu crescimento pessoal, o seu conhecimento pessoal da existência de Deus, não é apenas para eles, mas para todos que o conhecem. E aquele que não a tem, não a retém, não aceita o que é que Jesus veio fazer no mundo, de onde ele veio, para que ele veio, com certeza não tem mudança em suas vidas. Jesus ele começa a mostrar que antes da fundação do mundo, ele sempre teve esta relação de intimidade eterna junto ao Pai, e ele quer que nós tenhamos um com os outros. Significa que isso será um remédio, significa que será uma resposta para esta carne pecaminosa, essa carne que não serve para nada. Mas Jesus esteve aqui, não pecou, fez tudo o que tinha que ser feito, e ele nos deixou vários exemplos, e principalmente que eles sejam teus por meio da verdade, e a tua mensagem é a verdade. O próprio Jesus está fazendo os pedidos ao Senhor para que guarde a nossa vida, para que dê proteção, como estava pedindo ali para os discípulos nesse fato lido. Ele pede para que tenham alegria, para que sejam guardados do inimigo. Ele pede que se tornem uma bênção para com os outros. Ele pede pela santificação dos discípulos. Ele pede para que sejam um. Ele pede para que estejam com ele na glória. E é bem verdade que os cristãos e o mundo não são uma separação. Pelo contrário, nós não fomos retirados do mundo ainda. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Isso é ensinado pela Escritura. A palavra mundo não se refere à criação, mas o mundo no sentido próprio, é claro. Os cristãos são odiados pelo mundo porque o mundo odeia Jesus. O mundo não quer deixar a sua vida de pecado, a sua vida de erro, a sua vida de prostituição, de atitudes que não pertencem à vontade de Deus, atitudes que Jesus não ensinou, para estar fazendo aquilo que o diabo quer. Então, muita gente que está ouvindo agora, talvez diga assim: missionária Milka, eu estou no mundo e me sinto em pecado, eu vou para a igreja um tempo, depois já não sinto mais paz, estou querendo sair da igreja, eu não me vejo enquadrado com a palavra, então dá vontade de sair, dá vontade de mudar de lugar. Escuta bem, irmão.
A gente vive num mundo sem Deus. Muitos não acreditam no Deus vivo que nós servimos. Não acreditam que Jesus morreu em morte de cruz. Não acreditam que houve esse sacrifício. Não acreditam que foi o próprio Deus que o enviou. Não acreditam que foi uma prova de amor de Deus para conosco. E nós vivemos num mundo que precisamos ser cristãos que vivemos com Deus em nossas vidas no meio de um mundo tão terrível. O cristão, ele deve ser semelhante no mundo a uma luz na escuridão. Ele deve ser diferente, ele não pode ser parecido com as coisas desse mundo. Pelo contrário, ele tem que ter uma atitude de separação do mundo. O cristão, ele não comunga com falsos irmãos, falsos profetas, mentirosos, pecaminosos homens que o mundo tem. O cristão tem a maior tarefa desse mundo. Os cristãos são guardados nesse mundo por Jesus, por Deus. Mas em breve deixaremos esse mundo. Em breve este mundo não servirá mais para nós. E a palavra diz que o Senhor tomou e separou os seus do mundo. Nós estamos no mundo, mas não compactuamos com o que o mundo quer. Nós estamos no mundo, mas nós não somos atraídos pelo mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, como diz a palavra. Nós somos desprezados, odiados pelo mundo. O Senhor guarda os seus do mal do mundo. Ele diz que a gente não pertence a Ele. Pelo contrário, Ele nos envia para testemunhar do seu amor, da sua grandeza, do seu sacrifício, para que venha trazer outros, para estar no mundo, mas não pertencer a Ele, mas não viver nele, não querer morar nele. Aquela parte do mundo que crê em Cristo, através de nós que somos dele, vai entendendo a necessidade de separação desse mundo que nós vivemos, o mundo cristão e o mundo onde vamos herdar lá na glória, né? Então, eu queria dizer a você algo muito interessante, porque Jesus, ele também foi servo. Ele foi um servo sábio, foi um servo consagrado e obediente. Ele foi um servo exemplar para todos nós. Foi um servo que sofreu também. Foi um servo perseverante, isso eu estou falando de Jesus. Mas ele também foi um servo vitorioso. A palavra diz assim em João 17,14, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós estamos no mundo, vivemos nele, consumimos alimento, somos humanos, sofremos com as coisas humanas. A concupiscência da carne vem para nos afastar de Deus, mas nós não pertencemos a esse mundo, irmãos. Pelo contrário, João está tentando nos explicar da necessidade que temos, como o próprio Jesus usava os discípulos na época como exemplo, de ser guardados por Deus. Porque a glória de Deus e de Jesus, quando Jesus ora, ele pede para que o Pai glorifique naquele que ele deixou, na criação, mostrando a sua divindade, a sua autoridade. Ele mostra a entrega da palavra. Jesus entregou a mensagem ao Pai, aos teus discípulos que creram e guardaram a palavra, revelando o amor de Deus. Ou seja, quando você crê em Cristo, na palavra, no que ele deixou, na bússola, que é a Bíblia, que é uma inspiração diária para nós, nós entendemos que essa oração que Jesus fez pelos discípulos nos coloca no mesmo quadro. Porque ele pede para o Pai guardá-los do inimigo, mesmo estando neste mundo. Eu imagino quantas vezes Jesus não pediu, junto com o Espírito Santo, ao Pai para te guardar, para me guardar. Porque o salmista Davi diz assim, ó, se eles pudessem, já teriam nos engolido vivo. Jesus, ele quando entrega essa mensagem, faz essa oração, ele nos chama à proteção do Pai. Ele nos chama à santificação pela verdade. Nós estamos no mundo, irmãos,
mas não somos daqui, não somos do mundo. Os crentes vivem no mundo, os cristãos, aqueles que foram transformados, que conheceram a Jesus, mas não vamos nos conformar com os valores malignos. Nós somos diferentes, nós somos testemunhas que em breve estaremos lá na glória. Irmão, tem crente já se acostumando que o errado é certo e o certo é errado. Tem crente já se acostumando com a falsa criação que o mundo quer colocar em nossa mente. Tem crente já se acostumando a conviver com o pecado, a sentar na roda dos escarnecedores. Mas aí Jesus ora para que todos os que crerem, para que todos sejam um, assim como ele e o Pai são um, para que o mundo creia no amor de Deus. Como é que vamos ser um? Se um ou outro vive na contenda, se um ou outro vive querendo o mal do seu irmão, se um ou outro vive causando calúnia, vive causando situações para prejudicar o outro, vai na surdina, querendo tirar um emprego, querendo tirar a paz, querendo tirar a alegria, querendo prejudicar a família. Se há um ou outro que se diz cristãos e querem se tornar um, guardando os valores cristãos e não os valores malignos, sendo diferentes, testemunhas, mas estão tendo a atitude que o mundo ensina. Estão dando valor a coisas humanas, terreno, o dinheiro, irmão, vai passar. A fama vai passar. Esse teu nome lá no céu não serve de nada. Alguém que pensa assim, eu sou famoso, eu sou conhecido, eu sou isso, aquilo, vou ter um lugar diferente no céu por acaso? Não, irmãos. Ele vem buscar uma noiva lavada, remida. E é uma unidade, é uma noiva só. Ele não vem buscar uma parte de Milca e uma parte de fulano, de cicrano, não. Ele vem buscar uma noiva adornada, aguardando o mestre, aquela que está em preparação. A noiva que entende que o seu chamado não é estar guerreando contra o seu irmão. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades que estão no ar. Irmão, o que o inimigo está querendo nesses últimos dias é extinguir o amor da igreja. É fazer eu e você acreditar que não existe unidade. Que a missão de Jesus não foi cumprida na terra. Alguém que pensa aqui com atitudes errôneas, aceitando os valores malignos, essa coisa de disseção, confusão, calúnia, de querer prejudicar o outro, de querer mostrar coisas que não faz parte daquilo que Jesus estava revelando. Jesus enfatiza que tudo que ele ensinou e realizou veio do Pai. Mas é necessário uma união íntima entre ambos. E o reconhecimento dos discípulos sobre o seu envio divino. Ou seja, não adiantava só conhecer Jesus, tinha que reconhecer a Deus em Jesus, como também nós precisamos que a nossa vida, a nossa postura, a nossa história, o nosso jeito, faça-se perceber a glória de Deus em nossas vidas. Faz-me lembrar daquele coxo lá na Porta Formosa, em Atos 3, que inclui ali um poder sobrenatural de Deus que transforma limitações em testemunhos. Chega ali os discípulos e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vos dou. Prata nem ouro, irmão, anel no dedo, ser reconhecido pelo mundo, ter um certo status, não vai fazer você comprar a salvação. Porque apenas quem pode comprar a salvação é Cristo Jesus, aleluia. Há uma importância em você focar, em entender que o teu dinheiro não vai comprar a tua salvação. O teu dinheiro que compra o emprego de alguém, o teu dinheiro que compra uma cadeira, o teu dinheiro que compra um anel no dedo, o teu dinheiro que compra algumas regalias no restaurante, o teu dinheiro que compra uma estadia numa casa caríssima ou no resort, não vai comprar a tua salvação. E os discípulos ali na Porta Formosa, para aquele coxo, em Atos 3 diz assim: em verdade vos digo que
Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou. A vida com Deus, irmãos, precede o trabalho para Deus. É necessário entender, colocar na sua vida, que o poder de Deus versus limitações não existe. O poder de Deus não é limitado. Quem é limitado somos nós. O que era impossível para aquele coxo de andar, tornou-se possível pela intervenção divina. O que era uma limitação física, tornou-se um testemunho de poder. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Tem gente que não está mais conseguindo levar o evangelho, porque ele acha que seu dinheiro, o seu status, o seu nome, o seu lugar na sociedade, vai lhe fazer ter salvação, vai lhe fazer colocar à direita de Deus, vai lhe fazer entrar no céu, e não é assim. O dinheiro não ia fazer aquele coxo andar na porta formosa. É isso que os discípulos estão dizendo. Eu posso até te dar esmola, mas eu não tenho aqui nem ouro nem prata. Podia até te dar, mas eu não tenho. Mas o que tenho eu vos dou. Aleluia. A história mostra que Pedro e João precisavam ter uma vida com Deus antes de realizar as obras. Vivendo uma forma extraordinária pelo poder do Espírito Santo. E não por meios materiais, segundo a igreja por lá, naquela época, que consegue comprar tudo com o seu dinheiro. Eu ouvia uma grande cantora e pregadora nesses últimos dias, num vídeo que ela dizia: agora as igrejas, irmãos, está parecendo um clube. É uma igreja com outra cor, é uma igreja com iluminação, é uma igreja com pulos, com gritos, com assovios. Agora o povo está pregando e de repente faz Eu não sei de onde vem isso, irmão. Às vezes está cantando e é um balançado estranho que não é dança na presença de Deus. Porque quando a Bíblia fala que Davi dançou, Davi cantou, ali ele foi tomado pela graça de Deus. Não é uma dança qualquer que você faz para chamar atenção, que você está ali na igreja querendo mostrar a alguém que você sabe da música, que sabe dançar. Não. A gente dança tomado pelo Espírito. E Jesus estava orando por isso, para que no mundo nós não fôssemos infectados ou sujos, ou fôssemos nos acostumando com o que o mundo oferece. Jesus, ele nos ensina que é necessário ser transformado da água para o vinho nas linhas naturais. Jesus está mostrando que através do poder do Espírito Santo e não por meios materiais, ele quer fazer uma mudança radical na minha e na sua vida. E eu quero, já em conclusão desta palavra, dizer para você, meu irmão, minha irmã, por mais dinheiro que você tenha, por mais fama que você tenha, por mais status que você tenha, talvez você tenha uma cadeira política, talvez você tenha uma cadeira na empresa, talvez você fale várias línguas, talvez você tenha muito estudo, talvez você seja letrado, mas o teu dinheiro, o teu recurso não vai comprar a tua salvação. Jesus estava dizendo: assim como eu fui um com o Pai, assim como eu atendi, assim como eu cumpri o envio que Ele me confiou, eu quero que você cumpra, aleluia, o pra quê de que você foi enviado. Eita, irmão, como é maravilhoso estar na presença do Deus vivo. Como é maravilhoso servir a esse Deus que não perde em batalha. Como é maravilhoso lembrar que Jesus, ele diz: virão alguns que não me conheceram, mas que creram. Jesus já sabia que eu e você ia crer, que estaríamos no mundo, moramos no mundo, vivemos no mundo, mas a nossa atitude não deve ser igual à do mundo, deve ser diferenciada. Jesus está falando com alguém nesta hora. Jesus está dizendo para alguém: eu quero uma mudança radical. É de água para vinho. Qualquer mudança radical, substancial, irmãos, profunda, mas sem juízo de valor, qualquer mudança que você faz, Deus vai estar entendendo que você quer chegar lá na glória,
que você quer ser um com ele, que você quer ser um com seu irmão, que você não quer derrubar seu irmão para que você venha aparecer, irmãos. Quando a Bíblia diz chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram, Jesus está dizendo para mim e para você, mesmo que aquela vitória não seja a tua, mesmo que aquele carro não seja o teu, mesmo que aquela casa não seja a que tu queres ou a que tu não tem, mas quando o teu irmão se alegrar, se alegra com ele. Mesmo que aquela morte, que aquela guerra, que aquela perca de emprego, que aquele acidente de carro, que alguma coisa, que alguém está no hospital, está chorando por algum parente ou por ele próprio, por algo que aconteceu, chora com ele. Mas está se acabando isso, irmãos. Porque a iniquidade aumentou e eu olho só para o meu umbigo. Se eu estiver bem, o resto que se vire. E não é assim que a palavra ensina. A mudança de água para um vinho é mudança radical. É necessário um casamento com Jesus, é necessário um compromisso com ele, porque somos noiva dele. E sendo noiva dele, fazemos um parte do outro. Nós somos um só corpo. E é necessário que eu entenda aqui em João, capítulo 17, nessa oração sacerdotal que Jesus faz, ela enfatiza principalmente a glorificação de Deus. Principalmente a proteção contra o maligno. Principalmente a unidade dos fiéis e a santificação pela verdade, definindo assim a vida eterna como conhecer a Deus. Quando a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus reconhece que a hora da crucificação, da morte, chegou, e quando ele pede ao Pai para glorificá-lo, para que o Filho glorifique no Pai, para que o Filho glorifique o Pai, Jesus recebe autoridade sobre toda a humanidade, para dar vida eterna aos que o Pai lhe deu, aqueles que ele escolheu, aqueles que ele justificou, aqueles que ele separou. A definição de vida eterna, irmão, é conhecer o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem ele enviou. Aleluia. Jesus, quando ele declara de ter glorificado ao Pai na terra, concluindo a sua obra, a qual ele foi designado, ele pede para voltar à glória que tinha junto ao Pai antes da criação do mundo. Mas ele intercede pelos discípulos. Ele se preocupa com o bem-estar. O Senhor se preocupa com o teu bem-estar hoje. E eu quero concluir as minhas palavras agora. Quero concluir as minhas palavras agora dizendo: o que Cristo dá para os que são seus? Ele dá a sua vida. Ele dá a sua palavra. Ele dá todas as coisas, se for em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele dá a sua alegria. Ele dá a glória dele. Ele nos dá também e vai preparar morada. Ele próprio, aleluia, você próprio pertence a Jesus. E eu vou colocar o título desta mensagem: o cristão e o mundo. O mundo terreno não é o seu lugar. O mundo, você vive nele, mas não pode se misturar dele. Não pode se acostumar com a malignidade que existe nele. Porque o mundo que o Senhor foi preparar, a morada, está lá na glória. O cristão e o mundo, é necessário entender que este mundo não é o seu lugar. O teu lugar é lá na glória com o Pai. E aqui, enquanto estiverdes aqui, na verdade você precisa glorificar o nome do Senhor com a sua vida, sua postura, suas atitudes. Porque o Senhor te escolheu para sermos um. Eu, você, a igreja, uma só carne. Como ele foi uma só carne com o seu Pai. Que Deus abençoe tua vida, tua casa e a tua família. Em nome de Jesus. Vamos de louvor. Para a glória de Deus, daqui a pouco tem a oração das causas impossíveis.